Então você já aprendeu a como configurar esse componente para que ele receba o parâmetro correto, se é um usuário cliente ou se é um usuário barbeiro. Esse nome aqui, essa nomenclatura, ela vai ser mudada de acordo com o parâmetro, então nós já entendemos isso. Entendemos também como fazer a criação da conta, todo esse processo aqui. Lá nas primeiras aulas você compreendeu como é que a gente faz, e agora é hora da gente avançar para as outras páginas. Eu não vou ficar pulando de página em página de forma aleatória, então a gente vai tratar de cada página de forma sequencial, tá? Porque às vezes você está assistindo esse vídeo aqui na aula 15 ou 16, por exemplo, e às vezes tá meio perdido porque não sabe em qual página a gente configurou por último, qual vai ser a próxima, enfim. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Aqui a gente tem dois campos de preenchimento de dados. Um seria o e-mail, o outro a senha. A gente tem também aqui um fazer login na conta, que basicamente deve fazer o login e dirigir o usuário para a tela correta. Só um adendo, pessoal, se vocês quiserem que eu traga para o canal como a gente faz login com fingerprint, com a impressão digital do dedo, né? E se tiver bastante like, bastante curtida, engajamento, certamente eu trago para vocês como fazer essa funcionalidade aqui acontecer no nosso app, tá? E como você pode incorporar isso daqui em outros aplicativos também, tá bom? Então a gente tem nosso botão. Se a gente apertar aqui em adicionar ação, a gente tem a nossa primeira ação e também vamos precisar de uma condicional. Por que a gente vai precisar de uma condicional e de uma ação? Porque imagina o seguinte, o usuário ele entrou, ele não está logado, ele está vendo essa tela aqui pela segunda vez em que ele acessa o aplicativo, já que na primeira ele fez a conta. Depois ele deslogou da conta, mas voltou no dia seguinte ou mais tarde, enfim. Então ele precisa fazer a conta de novo. Só que a gente não sabe ainda se ele é um barbeiro ou se ele é um cliente. Só que até ele autenticar na conta dele, a gente não tem como fazer essa pergunta. Então a gente precisa primeiro autenticar ele para depois a gente perguntar se ele é o cliente ou se ele é o barbeiro. Então eu posso autenticá-lo aqui em Authenticate, Login. Qual é o provedor da conta dele? O provedor de autenticação. A gente já ensinou aqui o e-mail, é o que a gente vem ensinando, mas existem outras maneiras de a gente fazer autenticação na conta, como por exemplo, login anônimo, login pelo Facebook, pelo Google, enfim, várias maneiras que, se vocês quiserem, eu também posso trazer aqui para o canal ensinando, mas como a gente está ensinando sobre o e-mail, vamos manter o e-mail aqui, tá? Então eu seleciono e-mail e ele pergunta qual é o campo do e-mail e qual é o campo da senha. E a gente tem esses campos lá. O e-mail é o primeiro campo e a senha é o segundo campo. Tem essa opção, navegar automaticamente, mas se a gente fizer essa navegação automática, ele vai direto para a página de login. Só que como a gente não sabe se ele é um usuário ou se ele é outro usuário, o ideal é a gente desmarcar isso, perguntar e dependendo da resposta, mandar ele para um lugar ou mandar ele para outro lugar, entendeu? Então, agora ele autenticou, ele está autenticado no aplicativo, ele só não pode ver nenhuma tela ainda, porque a gente precisa fazer essa pergunta primeiro. Então eu utilizo uma condição, apertando aqui o botão Conditions, Single Conditions, porque é uma condição única, onde eu vou perguntar, através do primeiro valor, se o usuário autenticado, ele já autenticou, então ele está autenticado. Eu vou perguntar se isClient é igual true. Então fiz uma pergunta, ele já autenticou, ele está autenticado aqui. Então eu pergunto, ele é cliente? Sim. E aí se ele for cliente, eu vou navegar ele, navigate to home, porque a gente tem a home do cliente e a gente tem a home do barbeiro logo aqui embaixo. Se ele é cliente, se ele é true, home. E se eu posso copiar a ação, e se ele é falso, já que eu estou afirmando aqui que ele é true, estou reiterando que ele é true, então ele vai para a home do cliente, mas se ele for falso, eu envio ele para a home do barbeiro. Aqui eu tenho um campo, eu posso pesquisar por qualquer palavra, né, o nome da minha tela, então eu botei lá o nome home barbeiro, então eu posso selecionar aqui. Então agora ele está indo, ele está fazendo todas as etapas que a gente precisa. A gente não quer que ele retorne para essa tela aqui de novo, porque ele já está logado, então não precisa. Então se eu vier aqui em cima da ação, eu posso desmarcar isso e isso daqui. Isso vai impedir com que ele aperte o botão de voltar no dispositivo dele e volte para essa tela, porque não tem sentido nenhum, tá? Então agora ele vai para a tela que pertence ao perfil dele, tá? Então nós estamos aqui na tela do cliente, a home do cliente. Aqui a gente tem alguns dados que a gente vai colocar de forma dinâmica. O primeiro, esse nome aqui, né, que talvez o nome dele não seja Marcos, né? Eu acho que lá na criação do cadastro, a gente tem um campo aqui em que a gente pegou o nome do usuário. Se eu não me engano,
a gente não tá pegando. Então essa é mais uma coisinha que eu vou ensinar vocês aqui. Então, se você voltar lá nas primeiras aulas, a gente aprendeu a fazer essa lógica aqui, tá? E aqui em adicionar campo, a gente consegue pegar algumas informações que a gente definir aqui. Não só nome, mas se a gente quisesse colocar aqui campo para pegar a idade dele, o CPF, o RG, o telefone, para ele digitar, então no ato da criação da conta, quando essa lógica aqui fosse feita, a gente poderia vir no campo de nome, a gente tem um display name aqui. Valor específico? Não é um valor específico porque o nome dele nem sempre vai ser João, nem sempre vai ser Renato, nem sempre. Então é o nome dele, é o nome que ele digitar, então é uma variável. Então eu venho aqui para buscar essa variável. O widget state, você já entendeu para que servem algumas dessas ações que a gente tem aqui, né? Então o widget state, digite seu nome, tá? Então aqui eu peguei o nome dele. Quando ele criar a conta, a gente vai ter os dados dele, como e-mail, a senha a gente tem, mas a gente não consegue acessar. É só uma coisa que o Firebase ele lida, a gente não vê a senha dele, não tem como a gente fazer isso, mas a gente consegue ver o e-mail e o nome, tá? Se a gente pegar aqui na criação da conta. Então eu peguei o nome dele aqui. Então lá na nossa home do cliente, agora a gente consegue acessar, já que ele está logado na conta, ele é um usuário autenticado, eu consigo pegar o display name dele. Por quê? Porque a gente pegou lá na criação do cadastro, ele está autenticado e a gente consegue mostrar aqui. Por isso, lembrem-se, pessoal, que é super importante vocês definirem um valor padrão em todas as variáveis. Isso daqui é uma variável. Outros dados aqui também serão variáveis, igual a esse daqui também. Então, sempre que a gente tem uma variável, como nome de um serviço, nome de um usuário, a gente precisa definir um valor padrão, porque às vezes o dado ele pode não existir mais, por algum motivo ele pode deixar de existir. Então, quando isso acontece, o aplicativo não sabe o que mostrar pra gente. E aí ele mostra uma tela vermelha de erro. E aí a gente fica doido, né, buscando a origem desse erro. Quando na verdade é uma coisa bem boba, que é simplesmente o fato de você preencher isso aqui com algum valor padrão. Então eu sempre tenho o costume de colocar aqui nome do usuário, por exemplo. Se fosse o nome de um serviço, eu colocava aqui nome do serviço. Nós temos aqui também a fotinha de perfil. No momento não está fazendo nada, mas a gente pode linkar ela aqui com o perfil dele. Então eu tenho navegar para perfil barbeiro, não, perfil cliente, porque ele é cliente, tá? Podemos deixar ativado isso daqui, permitir navegação de volta, né? Permitir que ele volte, porque talvez ele vá para a tela do perfil e queira voltar. Então, se ele apertar o botão de voltar no dispositivo, ele pode voltar sem problema nenhum para esta tela aqui em específico, tá? Existe uma bolinha aqui em cima, eu vou inclusive dar um zoom aqui para vocês, uma bolinha bem aqui em cima, que a ideia é que ela mostre atualizações de notificações. Que notificações são essas? São aquelas notificações que tocam no celular quando, por exemplo, a gente pede uma comida por aplicativo, um carro por aplicativo. É esse tipo de notificação? Não. Neste caso aqui, não. Neste caso aqui, a gente está falando de uma notificação interna que aparece dentro do aplicativo. A gente vai ensinar você a fazer os dois tipos de notificação, tá? Saiba que esta aqui, em específico, é referente às notificações internas de dentro do aplicativo. Então a gente já pode adiantar essa parte da seguinte maneira. Nós temos aqui as nossas coleções, que ensinamos a você como fazer nas aulas passadas, né? O que preencher e tal. Então nós podemos colocar uma nova coleção chamada notificações internas, que serão referentes às notificações que aparecerão dentro do aplicativo. E quais são os dados que serão preenchidos nessas notificações internas? A primeira coisa é o conteúdo, né? Vai ter um texto e um título, ou seja, um subtítulo, né? E um título. Então, conteúdo, título. Pode ser o título da nossa notificação, tá? E vai ter também conteúdo, subtítulo. Essas notificações, elas vão aparecer para o usuário, então pode ter um título e um subtítulo, porque aí quando ele for acessar a tela de notificações do aplicativo dele, para ver alguma novidade, alguma coisa em específico, vai ter um título lá, vamos supor que ele receba notificação de promoção dentro do aplicativo. Vai estar lá, promoção de junho, um exemplo. E o subtítulo poderia ser, só neste mês você concorre a um prêmio se fizer 3 cortes no mês, ou 5 cortes no mês, alguma coisa assim. Então, para isso que a gente utilizaria o título e o subtítulo, para criar essas chamadas, tá? E aí tem uma questão. Se a gente deixar dessa maneira, todos os usuários vão receber todos os tipos de notificações. Mas vamos supor que o dono da barbearia
ele queira criar uma notificação só pro Carlos, ou só pro João, ou só pro Pedro, um exemplo, né? Então, não teria dessa forma como a gente filtrar isso, porque não tem nenhum campo aqui que esteja referenciando ao cliente específico. Vamos supor que eu estou no meu app, logado na minha conta, eu, Rafael, e eu quero ver as notificações destinadas a mim, Rafael, e não aos outros. Dessa maneira aqui a gente não consegue fazer isso, mas se eu adicionar um destinado a e colocar uma referência ao usuário, agora sim eu consigo filtrar notificações que foram destinadas a mim, tá? Eu, como cliente, como pessoa que está vendo as notificações que são minhas, próprias para mim. E por que referência ao usuário? Porque eu sou um cliente. Então, se eu sou um cliente, eu sou um usuário. Eu tenho um nome, eu tenho um e-mail, eu posso ter uma foto. Então é por isso que a gente utiliza isso daqui, tá? A gente pode colocar uma data também, né? Data, hora que a notificação foi criada. Pode ser também. Ela é do tipo datetime. A gente pode colocar um visto, que é quando a notificação foi vista, foi lida. Na verdade, não visto, né? Vamos colocar aqui, lido. Ou um está lido. Está lida, né? Isso vai fazer com que a gente coloque alguma condição de, por exemplo, o fundo da notificação pode ir de marrom para marronzinho mais claro, por exemplo, caso a notificação esteja lida, né? E a gente não precisa exibir ela com a cor mais forte para indicar até para o usuário que aquela notificação foi lida. Então a gente pode colocar um boolean. O que é um boolean? O boolean é uma condição. Então, nesse exemplo da cor, uma cor mais clarinha, uma cor mais forte, caso a notificação esteja lida ou não, com o boolean a gente consegue configurar essa cor dinamicamente. Então, por exemplo, como você já aprendeu o conceito de true ou false com condicionais, isso daqui também é uma condicional. Então, imagina o seguinte, a gente tem a cor da notificação, o fundo da cor, né, que está mais escurinha. Então, se está lido, a gente consegue colocar uma condição que, se for sim, ela muda de cor, coloca uma cor mais clarinha. Ah, não está lido, ou seja, falso. A gente deixa na corzinha mais escura, entendeu? Então, para isso, a gente utiliza esse boolean, que ele é como se fosse uma condicional no nosso app, né? Ele é uma condicional, na verdade. Então, a gente já criou as coleções das notificações internas. Então, como a gente traz essa informação aqui? Como que a gente faz com que essa bolinha de notificação ela apareça com base em alguns critérios que a gente pode definir? A gente tem aqui na nossa página o nosso ancestral que está abrangendo todos esses itens, né? E a gente pode fazer aqui uma busca no banco de dados, Query Collection, por notificações. A gente vai trazer todas as notificações que não foram lidas, tá? Só que a gente vai trazer uma lista de documentos? Não, a gente não quer exibir todos os documentos, a gente não quer exibir todas as notificações nesta página. E nem quer um único documento, a gente não precisa exibir notificações nesta página. A gente precisa exibir a contagem, mas que contagem? Aí eu utilizo um filtro. A contagem de quê que você quer? Eu quero a contagem de todos os documentos cuja está lida é igual a falso. Então eu estou trazendo a contagem de documentos cuja está lida é igual a falso. Eles estão sendo trazidos aqui. Eu não estou trazendo informações de documentos. Eu não consigo, por exemplo, puxar qual é a notificação. Qual é o título, qual é o subtítulo. Não, porque eu só estou trazendo a contagem de itens não lidos, somente. Porque a gente tem esse filtro aqui, tá? Então aqui na bolinha da notificação, deixa eu aproximar um pouquinho mais para você. Se eu clicar em cima dela, eu consigo vir em condicional de visibilidade, esse campo aqui de cima, ativo ele, porque ele vai aparecer com base em alguns critérios que a gente definir. Então eu tenho uma condição aqui, uma single condition, onde eu vou utilizar uma variável. Qual a variável? Se eu tenho a contagem de notificações que não foram lidas, eu vou perguntar se esse número, se essa contagem, ela é igual a alguma coisa? Não, porque, por exemplo, se for igual a 0, ele vai exibir. A gente não quer, a gente quer maior do que 0. Então é greater than 0, ele vai exibir. Então ele só exibe quando essa condição for satisfeita, tá? Quando tiver pelo menos um documento, uma notificação que está lida igual a falso. Então eu clico em confirmar e agora esse ícone ele aparece com base nesse critério aqui, tá bom? Agora a gente já tem o nome do usuário, temos a notificação
Temos aqui os serviços que foram trazidos, a gente já trouxe eles nas primeiras aulas, né? E aqui embaixo nós temos os últimos serviços que o usuário cliente fez na barbearia, tá? Então aqui é mais uma questão de trazer listas, só que dessa vez eu não vou trazer contagem aqui embaixo, né? A data, eu quero exibir a hora, eu quero exibir os serviços que foram feitos. Então para isso eu vou ter que trazer o documento, não é uma opção, mas uma obrigação trazer o documento, não a quantidade de documentos. Então eu tenho esse card neste container, onde está essa coluna e essa coluna com esses itens. Eu consigo exibir todos os documentos dessa forma? De forma nenhuma, né? Como a gente já entendeu. Então eu tenho que abraçar esse container em uma lista, em um list view. Poderia ser numa coluna? Poderia ser numa coluna como essa daqui. Só que não é muito recomendado, não é uma boa prática a gente exibir muitos documentos em colunas, tá? Então sempre opte por exibir em listas, nesse list view aqui, tá? Se eu vier aqui no banco de dados, em adicionar query collection, chamar itens do banco de dados e eu vou buscar onde a gente salvou os agendamentos do cliente, né? Então tem aqui agendamento cliente, eu trago uma lista de documentos. Nesse caso aqui vamos exibir 5. Por que não deixar isso aqui em branco? Esse campo aqui, limite. Porque se eu deixar isso aqui em branco, ele sempre vai trazer tudo. E aqui não é o espaço ideal, né? Lembrando que aqui é só um resumo. A home de qualquer aplicativo vai ser somente um resumo, tá? Então a gente pode trazer os últimos 5 serviços que ele fez na barbearia, tá bom?